Bom dia, boa tarde aos alunos da Escola Carlos Gereissati e vamos mais uma aula de ciências e hoje nós vamos falar do conteúdo do capítulo 2, eletricidade, tá? Vamos lá, alunos do nono ano, vamos continuar aos nossos estudos. Bem, objetivos: estudar noções sobre a estrutura elétrica da matéria, conhecer os condutores elétricos e isolantes elétricos. Eletricidade, desenvolvimento do tema. Eletricidade. A palavra deriva do grego electron, termo que faz referência ao ambar. A constituição da matéria, sabemos que ela é composta de cargas positivas e cargas negativas. Energia elétrica. A energia elétrica ou eletricidade é a propriedade de um sistema elétrico que permite a realização de trabalho através das cargas elétricas em movimento corrente elétrica. Energia. Energia são processos que surgem de várias formas na natureza. Esses processos estão em sucessivas transformações, uma forma de energia se convertendo em outra. Podemos simplificar o conceito de energia como sendo a capacidade que um corpo tem de realizar trabalho. A energia está envolvida em todas as ações que ocorrem no universo. Elétrons. Os elétrons são os responsáveis pela maioria das interações elétricas. Quanto mais afastado do núcleo estiver o elétron, mais será a sua liberdade em seu deslocamento, facilitando essas interações. Um átomo que perde um elétron passa a ser chamado de íon. Dizemos que um corpo está eletrizado quando os átomos que o compõem receberão ou perderão elétrons. Cargas negativas se repelem. Percebemos que aqui, negativo com negativo, eles se repelem. E cargas positivas se repelem também. Positivo, positivo, se repelem. E carga de sinais contrários se atrai. Positivo, negativo, eles se atraem. Por isso que tem um ditado, os opostos se atraem, né? Elétron repele elétron. Próton repele próton. Elétron atrai próton. Bons condutores e maus condutores. Os materiais podem ser classificados em função de seu comportamento durante a passagem de cargas elétricas. Bons condutores são os metais, a água do mar e dos rios, o corpo humano, grafite. Maus condutores, borracha, algodão, vidro, madeira seca, água destilada. Os materiais que conduzem bem a eletricidade geralmente são também bons condutores de calor. Condutores de eletricidade, vejamos um exemplo: ferro, cobre, ouro, alumínio. Né? Então, assim, percebemos que no fio, não é, de carregador, ele é coberto de cobre. Para que serve esse cobre? Esse cobre serve para o quê? Passar a corrente elétrica, para poder carregar o celular. Então, ele é o quê? Um bom condutor, ele é o quê? Condutor de eletricidade, não é isso? Que passa toda a corrente elétrica. Isolante elétrico. Vejamos o exemplo: vidro, plástico, madeira, lã, isopor. Percebemos também, não é, que no carregador de notebook, né, nós temos aqui esse plásticozinho que cobre o cobre. Que cobre. Por quê? Porque essa cobertura aqui, desse plásticozinho, ele isola, não é? Isola para que a gente não leve um choque. Então, esse plásticozinho você pode ver no carregador de celular, não é? Qualquer fiação de tomadas, não é? No caso do ventilador, liquidificador, todos temos o fiozinho, né? Que acontece esse isolamento, para a gente não levar um choque. Como eletrizar um corpo? Eletrização, nós temos duas formas de eletrização, não é?
eletrização por atrito e eletrização por contato. A eletrização por atrito ocorre quando os materiais são friccionados uns contra os outros. Exemplo, se você atritar, não é? Acontece a eletrização por atrito. E a eletrização por contato ocorre quando um corpo eletrizado é colocado em contato com um corpo inicialmente sem carga. Ocorre a transferência de elétron entre eles e o corpo neutro se eletriza, né? No caso também ele fica eletrizado, o corpo neutro. Aqui nós temos o exemplo do pente, não é? Antes de ser atritado, o pente plástico não atrai os pedacinhos de papel. Porém, depois de atritado, percebe-se claramente a atração exercida pelo pente plástico sobre eles. O atrito provocou a eletrização do pente. Um exemplo, se você passar muito tempo o pente na sua cabeça, não é? Botar no cabelo, quer dizer, e deixar bem quente, e você colocar junto ao papel, você vai perceber que ele vai ser atritado, vai ser atrito, né? Nesse caso aqui é o quê? É eletrização por atrito, tá? Nós temos aqui um exemplo da bola, também. E temos aqui exemplo de eletrização por contato. E temos aqui também outro exemplo de eletrização por contato. A corrente elétrica. A corrente elétrica é o movimento ordenado de um número significativo de partículas carregadas eletricamente. Percebemos que essa bateria ela tem um movimento ordenado e um movimento desordenado, não é? Que ele passa essa carga elétrica. Então, para que a lâmpada ela fique ligada, ela passa pela pilha, né? E esse fio elétrico ele é condutor de eletricidade, de cargas positivas e negativas. Efeitos da passagem de corrente elétrica. Percebemos aqui alguns exemplos. Efeito luminoso, não é? No caso da luz, para ligar precisa dessa passagem da corrente elétrica. O efeito químico também, os bastões ligados a essas soluções também, não é? Para poder funcionar. O efeito térmico, para poder também ligar o chuveiro elétrico, é necessário também essa corrente elétrica. O efeito fisiológico tem aqui o exemplo, como nós somos condutor de eletricidade, não somos isolantes, não é? O ser humano, o caso aqui o rapaz levou um choque ao pegar na tomada. Circuito elétrico. Circuito elétrico é uma associação de elementos que podem ser percorrida por uma corrente elétrica. No caso aqui vocês percebem que tem a fonte, não é? Positiva e negativa, tem um condutor e tem a carga elétrica. Fusível. O fusível ele protege contra curtos-circuitos e sobrecargas que podem danificar os aparelhos ligados a ele. Caso isso ocorra, antes de que sejam afetados, o queima e os aparelhos ficam intactos. Quer dizer que o fusível ele protege, né, de curto-circuito. E o disjuntor. A passagem da corrente elétrica pode produzir calor. Instalações elétricas mal feitas, uso de materiais de baixas qualidades ou desgaste de materiais antigos podem provocar curto-circuito. Para se evitar risco de incêndios, as instalações elétricas devem conter um dispositivo de segurança. Um exercício. Trouxe aqui uma questão para a gente resolver. Beleza? Vamos lá. Que tipo de força aparece nas situações A, B, C, entre os ímãs colocados na posição indicada? Então, aqui nós vamos classificar em repulsão ou atração. Vemos aqui na situação A que a carga S e N, elas são opostas, não é isso? Então, vamos fazer de conta que S é positiva e N é negativa. Então, se a carga é positiva e a outra carga é negativa, então elas são opostas. Como nós vimos que os opostos se atraem, então, no caso A é atração, não é? Então, aqui é atração. No B, vimos que aqui nós temos carga S e carga S. Vejamos que cargas idênticas, elas se repelem, não é? Então, cargas iguais aqui, elas vão sofrer uma repulsão, né? E no item C, percebemos também que N e N são cargas iguais. Então, sabemos que quando é cargas iguais, elas são positivas, né? Cargas iguais, tanto negativas como positivas, se forem, elas se repelem. Nesse caso do C, também é repulsão. Então, A,
atração, que são cargas opostas. B, cargas iguais, repulsão. E C, repulsão. Então, aqui o item correto é a letra B. Vamos ver aqui? Exatamente. Item B é a questão correta. É que a atração, por ser oposta às cargas. B, repulsão. E C, repulsão. Bem, gente, a nossa aula de hoje é isso. Agradeço a atenção. Dúvidas? Esse conteúdo completo vocês encontram no livro de Ciências Naturais das páginas 38 a 45. Caso vocês não tenham entendido alguma parte do vídeo, vocês podem voltar e assistir novamente, tá? E na plataforma nós temos a atividade para vocês exercitarem, entenderem bem, né, e tentarem compreender bem e exercitar bem o que nós aprendemos hoje. Tá? Eu agradeço a atenção e até a próxima aula. Tchau!